Olá, meus alunos do canal EBD Ação, mais uma vez esperando um vídeo e nós estamos estudando as lições preparadas pelo pessoal do nosso bairro aqui do Alvorada, Vencedores por Cristo, aprendizado e crescimento em meio às adversidades. E a lição de hoje é a lição de número 12, da data do dia 20 de setembro de 2020, com o título Compartilhando o Evangelho no Ambiente Virtual. E o texto do dia está em João 4:35. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, falando sobre compartilhar o evangelho em ambiente virtual, nas redes sociais, dentre tantos outros elementos que fazem parte aí do mundo virtual. Então, um assunto inteiramente impressionante e necessário, porque nós precisamos fazer de tudo para levar o evangelho por todos os meios para todas as pessoas em todos os lugares. No primeiro tópico, ide e pregai o evangelho. Então, fazendo parte da grande comissão. É um dos mandamentos, é chamado de ordenança porque é uma ordem. Quando diz assim, ide e pregai o evangelho, é uma ordem divina. Então, nós estamos indo e estamos pregando, ou melhor, precisamos ir e precisamos pregar de acordo com a vontade divina ou de acordo com o mandamento bíblico, porque somos obedientes à vontade divina, fazendo parte dessa grande comissão, porque foi Jesus Cristo quem comissionou, foi ele quem disse para os seus discípulos, foi ele quem comissionou a sua igreja e foi ele quem comissionou aqueles que foram ganhos pela igreja no decorrer dos séculos. Então, no primeiro ponto aqui, a melhor notícia para a humanidade é o evangelho, é a melhor notícia. E o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. E quais são essas novas? Boas novas são notícias alvissareiras, notícias de primeira mão, notícias de manchetes, notícias que chocam. Isso significa a palavra evangelho. Notícias que nos alegram, notícias boas. É o significado da palavra evangelho. Então, o primeiro ponto que é a melhor notícia para a humanidade. Evangelho, boas novas. Quais são estas notícias? Notícias que dariam capas de jornais, capas de revistas, notícias que dariam furos jornalísticos, por assim dizer. Quais são essas novidades do Evangelho? Porque o Evangelho é novidades, boas novas, quais são estas novas? Primeiro ponto é que a profecia do profeta dizia assim, eis que a virgem conceberá. Como que uma mulher virgem ficaria grávida? Isto é uma novidade. Isto daria capa, daria notícias, comentários, capas de jornais e revistas e etc. E depois, a segunda notícia é que a, a virgem estaria grávida do Espírito. Você já pensou naquele século, no primeiro século, uma mulher dizendo, eu estou grávida, eu era virgem ou sou virgem, mas estou grávida e essa gravidez não é de homem nenhum, não tive relação, é do Espírito Deus quem quis assim. Imagine hoje uma mulher com esses aspectos dizendo essas verdades. Com certeza as pessoas dariam risadas, não acreditariam, ficariam indiferentes para com esta mulher. Todavia, esta foi a situação de Maria, que assim ela teve a sua gravidez gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso dá notícia, isto é furo jornalístico, isto daria discussões em rodas de debates, em programas televisivos, se fosse na atualidade. A mulher estaria sendo convidada para participar de todos os programas que existem hoje, estaria estampada em todas as redes sociais da atualidade, porque isto é uma notícia muito chocante, por assim dizer. Isto é novidade, isto é evangelho, que é notícias que chocam. O segundo ponto da palavra evangelho é que o nascimento de Jesus foi singular. Nenhum cidadão nasceu igual a ele. Os filhos dos reis nasciam, sempre teve festas, sempre teve outros convidados de honras para participar do nascimento de um filho de um monarca. Mas quando Cristo nasceu, a sua forma de nascer foi singular. Quando ele nasceu, os anjos tocaram,
os anjos cantaram, os pastores viram quando o céu se abriu e os anjos cantavam e louvavam e adoravam ao seu Deus. Os pastores presenciaram isto. Então, isto é uma forma muito bonita e indispensável, e além disso, singular, de falar da palavra evangelho, porque nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e será de alegria para todos os povos. Então, isto é novidade. A alegria, através de Cristo, viria para todas as pessoas. A salvação estaria sobre todas as pessoas, ou na vida de todas as pessoas. Novidades. O outro ponto foi a vida de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo foi novidades. As novidades que ele apresentava para as pessoas, os milagres, as multiplicações, as palavras, a vida dele recheada de cura, de libertações, de pessoas que o seguiam. Isto é novidade. Cristo veio por causa do homem e através desta vinda que ele veio para o homem, ele apresentou o evangelho de Cristo, apresentou o evangelho divino, o verbo divino, e os homens então puderam alcançar a libertação, a liberdade, a salvação, a alegria, o gozo e a paz. Então a vida de Jesus daria também muitas manchetes. Novidades é isto. É furo jornalístico, capas de jornais. Até hoje as pessoas estão escrevendo sobre Cristo, falando de Cristo, debatendo sobre ele, etc. e tal, porque isto é evangelho. A morte de Jesus também foi uma morte singular. Quando ele morreu, o sol escureceu, a terra estremeceu, houve terremoto, de tal forma que os anciões diziam assim: verdadeiramente este é filho de Deus. Verdadeiramente este homem era justo. Então nós observamos que a morte de Cristo foi singular e também daria muitas notícias, muitos debates, muitas explicações. A ressurreição dele é uma outra novidade. Então, tudo isso está tudo isso está incluso na palavra evangelho. A ressurreição de Cristo foi singular. Ninguém ressuscitou como ele ressuscitou, venceu a morte como ele venceu, o corpo glorioso como ele teve. Ele foi a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar com um corpo transformado, um corpo glorioso. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, vem uma sucessão de outras ressurreições através do poder de Cristo, para que as pessoas sintam-se melhores. Então, a palavra evangelho, a melhor notícia para a humanidade, são estas que nós podemos falar. Então, vejam só, são essas notícias que devem estar no nosso vocabulário, na nossa vida, na missão da igreja, pregada e ensinada para todas as pessoas. Um outro terceiro ponto aqui do primeiro tópico diz assim: o mundo mudou, mas o evangelho continua o mesmo, porque a novidade seria que Cristo veio salvar, veio buscar o que se havia perdido. Então, a notícia do evangelho continua o mesmo. João Batista continua pregando: arrependei-vos e crede no evangelho. A missão, a palavra do evangelho tem que estar incluso o arrependimento. As pessoas precisam arrepender-se da maneira de vida que estão levando, ou da forma que entraram nela através do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos exatamente levar ao arrependimento, que as pessoas vejam a sua situação distantes de Deus, distantes do Evangelho, distante da verdade, e se arrependam da situação em questão e acreditem em Cristo, acreditem na mudança, busquem a mudança. Evangelho, arrependimento significa isso, dar meia volta e voltar para o lugar de origem. Estávamos indo em uma direção da porta larga, do caminho largo, e de repente nesta caminhada muitas coisas iam junto porque o espaço era grande, a bagagem do pecado, dos maus costumes, do distanciamento de Deus, e de repente nós damos meia volta e voltamos, deixamos toda a bagagem e procuramos o caminho estreito, o caminho da verdade, que cabe somente o arrependimento, deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Então, o mundo mudou, mas o evangelho continua falando de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, apesar de muitas pessoas hoje em não pregarem mais o evangelho da facilidade, o evangelho da autoestima, autoajuda,
não falam mais do arrependimento, da necessidade do homem se arrepender, buscar a Deus e viver o perdão de Deus. Agora, no segundo tópico, alcançando uma geração conectada. Primeiro ponto, tecnologia a serviço do reino de Deus. Então, nesses tempos em que estamos vivendo tempos de pandemia, em que as pessoas estão reclusas, estão detidas em suas casas, e às vezes sem condições de até mesmo cultuar a Deus, estar no templo fazendo louvor congregacional, a oração coletiva e etc., que é tão importante e procurada na Bíblia. Nós estamos em tempo de reclusão por causa da pandemia. Muitas pessoas têm deixado de ir na igreja, nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, ouvir os cultos das mensagens evangelísticas. E o que fazer para alcançar essas pessoas? Todavia, não é a pandemia que deixou as pessoas conectadas. Antes, elas já viviam conectadas, já dispensavam um tempo maior para as redes sociais. As redes sociais vêm substituindo até os livros, as televisões, as pessoas deixam de estar diante da televisão, diante de um livro, até mesmo em sala de aula, para estar conectado nas suas redes sociais. E a pergunta é: o que fazer para alcançar essa geração que está conectada, interessada por essas novas tecnologias? Nós precisamos fazer uso delas, para mostrar que dentro das tecnologias há a possibilidade de mostrar algo proveitoso e valoroso, fazer com que as pessoas acreditem que as tecnologias também, os que estão conectados, possam ter mensagens que fazem com que eles observem, creiam, se sintam melhor através das mensagens. Através da tecnologia, das redes sociais, nós também podemos expressar o nosso louvor a Deus, fazer uma live cultuando a Deus, fazer uma live orando pelas nações, fazer um vídeo gravando mensagens evangelísticas. As igrejas, até que enfim, conseguiram se adaptar a essa nova realidade, porque com a ausência dos cultos nos templos, eles puderam fazer live para alcançar os irmãos, o pastor transmitindo mensagens de ensinos, mensagens evangelísticas, mostrando louvor através das redes sociais de uma live, para que as pessoas que estejam em casa possam ouvir o louvor, louvar junto, ouvir a mensagem, se arrepender e estar junto com os demais irmãos que estão no templo, louvando, adorando o nome bendito do Senhor. Então, as igrejas têm se adaptado e nós poderemos se adaptar melhor ainda, fazer com que, principalmente, a juventude e os adolescentes se interessem pelas ferramentas. Nós teremos N opções para oferecer para eles, as Bíblias online, as Bíblias ilustradas, dicionários, fazer grupos de pessoas para discussões, grupos de trabalho, uma série de coisas que são ferramentas que poderíamos fazer para alcançar os que estão inteiramente conectados com essa nova tecnologia. Então, nós podemos, segundo diz aqui o segundo ponto, evangelizar nas redes sociais. Através de Facebook, poderemos colocar o nosso testemunho, poderemos dar uma palavra, escrever uma mensagem para alguém que está desesperado e busca nas redes sociais, poderemos fazer uso dos WhatsApps, poderemos fazer com que as pessoas, todos os meios, alcancem a Cristo. Nós poderíamos fazer uso disso. Eu acho que todas as igrejas deveriam ter uma página, uma fanpage, um canal no YouTube, seja o que for, para que as pessoas alcancem, mesmo que estejamos no culto completo, com os crentes louvando o louvor congregacional ou adoração coletiva, mas que isso seja transmitido para aqueles que nos domingos ficam em casa, não os cristãos, porque não é recomendado que os cristãos fiquem em casa podendo ir para o culto. Mas as pessoas que não são evangélicas, que buscam alguma coisa, de repente podem assistir um culto, ouvir uma palavra, ser transformado, ter vontade de ser uma nova criatura. O terceiro ponto, falei, influenciando a graça de Deus, porque nas redes sociais tem muitos influencers, né? Tem muitas pessoas que têm canais e estão dando ou postando vídeos que influenciam as crianças, que influenciam os jovens, influenciam no seu linguajar, influenciam com as suas ideias, influenciam com as suas atividades, influenciam com as suas roupas, influenciam com o seu corte de cabelo, e alguns têm poder até para falar para essas crianças a forma como se comportar diante dos pais. Alguns até dão dicas de como se comportar na escola, e às vezes essas influências, ou a maioria delas, não são influências positivas,
mas são influências negativas, porque levam linguajar baixo, vocabulário de baixo calão, e não é isso que nós queremos para os nossos filhos e os nossos adolescentes, influenciando pessoas a ter relacionamento diferenciados daquilo que a Bíblia demonstra, a ter comportamento que a Bíblia condena. Então, não é este o objetivo das redes sociais. Mas nós poderíamos também influenciar as pessoas mostrando como ter um conhecimento bíblico adequado para poder responder com perseverança e com precisão àqueles que respondem ou perguntam a razão da nossa fé. E isso nós poderemos levar para as pessoas, os bons livros, indicações de livros, falar de mensagens evangelísticas. Nós poderíamos, através das redes sociais, mostrar o nosso comportamento com Deus, mostrar a nossa família adorando a Deus, mostrar a criação dos nossos filhos, dizer o que a Bíblia de fato quer de um estudante de faculdade, como ele se comportar, ou como rebater as teorias que outrora são contrárias aos ensinamentos bíblicos. E nós temos diversas atividades que poderíamos desenvolver nas redes sociais para influenciar as pessoas, influenciar a honestidade, influenciar a adoração, influenciar o louvor, influenciar a escrita, dizer como escrever bons textos, como escrever post para aqueles que precisam de uma palavra boa, e assim sucessivamente. O certo é que nós deveríamos fazer uso das redes sociais para aquilo que é positivo e agradável ao nosso Deus. O terceiro tópico fala verdade que precisa ser anunciada. Por quê? Existe as verdades que precisam ser anunciadas? Porque hoje nas redes sociais há pessoas que se dizem evangélicos que não tomam a postura bíblica, aquilo que a Bíblia quer para o indivíduo. O que a Bíblia fala em relação ao aborto? O que a Bíblia fala em relação ao comportamento da corrupção, ao comportamento homossexual? E dentre tantas essas questões, a Bíblia tem a resposta. Mas muitos influencers, muitos que se dizem cristãos estão nas redes sociais falando exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Muitos pregadores que não têm coragem de falar a verdade sobre o aborto, muitos pregadores que não têm coragem de falar a verdade sobre o homossexualismo, sobre o amor livre, sobre o namoro, a relação do namoro, e estão aí passando a mão e às vezes se posicionando nas redes sociais de uma forma que ignoram a postura dos evangélicos frente ao mandamento bíblico. E nós temos condições de levar mensagens positivas que façam com que as pessoas mudem de atitude através da pregação do evangelho de Cristo. Nós temos condições de rebater essas críticas que fazem aos evangélicos como tapados, como pessoas retrógradas, como as pessoas que outrora não tinham o que fazer e agora precisam de uma ajuda. E isso esse evangelho deve ser rebatido. Muitos cristãos que se dizem cristãos, criticando a própria igreja, porque alguém matou o marido, porque alguém abortou, porque alguém estuprou, porque algum pastor roubou, ou porque algum político causou escândalo. Então eles pegam e falam na sua generalização, generalizando toda a igreja, como se tudo que houvesse na igreja tivesse reflexão sobre a atitude de uma mulher, a atitude de uma criança ou a atitude de um político. Isto não é verdade, nós precisamos ter conhecimento de causa, conhecimento do que significa a eclesia, o que é a igreja, o que representa a igreja, quem representa a igreja. Então, deixar de ouvir essas pessoas que superficialmente falam as suas razões e deem as suas opiniões de uma forma totalmente supérflua e superficial. Se nós entrarmos e influenciar pessoas dando a nossa opinião verdadeira, biblicamente falando, do que é ser cristão e a relação dos cristãos com a igreja e quem representa de fato a igreja, nós vamos mudar opiniões das pessoas se fizermos os adequados das redes sociais. E o segundo ponto aqui do terceiro tópico, o evangelho de autoajuda. Isso é um evangelho fácil, o evangelho das facilidades, o evangelho que estão pregando aí da falsa teologia da prosperidade, que os cristãos não adoecem, que não envelhecem, cristãos que devem se enriquecer,
cristãos, que a igreja deve pregar somente isso. Esse evangelho de autoajuda que não magoa a ferida das pessoas para que possam ser saradas. Quando nós temos algumas feridas, nós precisamos colocar o tratamento adequado a elas, as injeções, o tratamento dos remédios, que às vezes é árduo na ferida, mas que pode causar a cura através de um tratamento adequado. Então, existem muitas pessoas nas redes sociais que não têm coragem de falar a verdade bíblica e o que apresentam são sopas, são alimentos sem consistências, que não têm uma base bíblica adequada, uma profundidade bíblica, porque a nossa raiz e o nosso alicerce é em Cristo e na palavra de Deus. E para falar a verdade, nós precisamos conhecer a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho, o que a Bíblia fala, e fundamentar a nossa fala na palavra de Deus. E muitas pessoas se contentam com um evangelho fácil, um evangelho simples, um evangelho superficial, um evangelho de disse que me disse, um evangelho de autoajuda, de palavras boas, de palavras certas. E o evangelho é muito mais que isso, o evangelho dele é sólido. O evangelho, ele tem as doutrinas bíblicas, e as doutrinas bíblicas têm uma profundidade grande na Bíblia. Nós conhecendo as doutrinas bíblicas e falando delas, vamos fazer com que as pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho e com a ação do Espírito Santo, e assim eles possam mudar de vida, não somente mudar de opinião, mas mudar de atitude. O verdadeiro evangelho destrói o engano, é o último tópico, é o último ponto do terceiro tópico. Porque as pessoas podem estar enganadas em relação às suas opiniões políticas, mas o evangelho pode destruir esse engano. Muitas pessoas estão inteiramente enganadas com a sua vida social, mas o evangelho pode direcionar a sua vida social. Muitas pessoas estão inteiramente enganadas com a salvação, mas o evangelho, ele pode direcionar a sua salvação para o céu. Muitas pessoas estão enganadas com as doutrinas bíblicas, com os costumes bíblicos, com os exemplos de líderes que se dizem cristãos. O evangelho pode tirar isso. O evangelho pode tirar essa máscara desses falsos cristãos e mostrar o que é um verdadeiro cristão, o verdadeiro poder de Cristo sobre as pessoas, a verdadeira ação de Cristo sobre as situações. Então nós devemos, de uma forma clara e objetiva, fazer uso de todos os meios para alcançar as pessoas, de todos os lados, para que as pessoas estejam firmes em Cristo. Nós poderemos fazer o que estiver em nossas mãos para fazer. A Bíblia diz, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-as conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vai, não há nela segurança nem coisa alguma que possa ser esclarecida. Então, nós, os cristãos, devemos fazer uso não só da evangelização pessoal, de casa em casa, não só da evangelização coletiva, das cruzadas, mas estar também em todos os ambientes, sejam eles os ambientes políticos, os ambientes econômicos, os ambientes filosóficos, os ambientes acadêmicos, com a Bíblia em punho, porque o texto bíblico diz que nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Então, se é pela verdade, vamos levar a verdade. Ela sobrepuja qualquer outra verdade filosófica, qualquer outra verdade científica, deve ser submetida à verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia é a única verdade absoluta. E nós deveremos estar também em todas as redes sociais, todas as mídias sociais, apresentando o Evangelho de Cristo. Então, quando estivermos nas redes sociais, nas mídias sociais, não vamos apresentar somente a nossa pessoa, o que estamos fazendo, mas apresente a Cristo através de você. Não vamos colocar somente fotos bonitas do que estamos fazendo ou das paisagens das quais estamos desfrutando, mas vamos também apresentar a Cristo, que é o autor da natureza, o autor da vida, apresentar uma palavra para aqueles que precisam de uma verdade, de uma saída. E assim estaremos evangelizando de uma forma geral, e só cumpriremos o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, se nós fizermos por
todos os meios, seja nas igrejas, seja nos cultos ao ar livre, seja entregando panfletos, folhetos, seja nas cruzadas, seja nos cultos domésticos, seja na internet, seja através de blogs, sejam através de e-mails, sejam através do WhatsApp, grupos de pessoas que possam levar uma mensagem para alguém, sejam através do Facebook, do YouTube, de todos os outros meios. Vamos fazer uso adequado para que possamos apresentar Cristo e este crucificado. É o único que tem poder para transformar o pecador. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste através do canal EBD Ação, que você tenha uma excelente aula nesse dia, que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito de Deus possa falar melhor ao seu coração.